Peças raras. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud e estou aqui com uma edição especial em que destaco os episódios do mês de abril no podcast do Instituto Claro, que é produzido por mim e pela produtora Peças Raras. Hoje pode, com Marcelo Abud. Começamos com os 65 anos de Cazuza, celebrados no início do mês de abril. Nele, você vai comprovar que as canções sobre política e desigualdade social, compostas por Cazuza, permanecem atuais. No episódio de 29 de março, o doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mário Luiz Grangeia, analisa músicas como Um Trem para as Estrelas, Brasil, Ideologia e O Tempo Não Para. Grangeia é autor do livro Brasil, Cazuza, Renato Russo e Transição Democrática. Cazuza teve essa sensibilidade de, no repertório dele, ter retratado uma porção de expectativas, de reações da população brasileira diante daquele período de mudanças, de saída do regime militar e retomada da democracia. Então, realmente tem esse diferencial de não ter olhado só questões da vida íntima, mas também questões da vida pública. Quando o Cazuza se apresentou com o Barão Vermelho lá no Rock in Rio, o Cazuza tinha se coberto com a bandeira do Brasil, numa expectativa assim de que agora o Brasil vai pra frente. Ele encerrou pro dia nascer feliz, desejando um dia feliz pra todo mundo amanhã. Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã. No áudio, você fica ainda com trechos de uma entrevista do próprio Cazuza, em que o artista revela por que começa a se interessar por temas mais sociais e políticos. Acho que o que está ocorrendo hoje em dia é isso. Não é, buscar menino na lanchonete com o carro vermelho mais. É pedir hombridade aos dirigentes, é querer morar num país decente, é querer ver o povo da gente vivendo dignamente. A música continua na pauta dos episódios do podcast do Instituto Claro. Em 5 de abril foi publicada uma conversa com Caê Guajajara, que está lançando o seu segundo álbum e usa música para combater preconceitos. Meu nome é Caê Guajajara, eu sou cantora, arte educadora, escritora e estou aí fazendo um monte de expressões dentro da arte para que seja passada a mensagem de que os povos originários estão vivos e resistindo a cada avanço da colonização nesses últimos tempos e continuamos resistindo com a nossa cultura, com a nossa língua e juntando tudo isso para poder reafirmar a nossa existência. Eu vou cantar já que é cantando que você me escuta. Na sua frequência vou te descolonizar. Sou a própria autora da minha vida. Utilizar a arte para resistir é usar dos elementos e sonoridades para estar pautando uma existência que a colonização dá como morta, como que não existe, né? Então, quando eu canto vivências de uma pessoa indígena resistindo na cidade, na favela, eu torno isso existente para os ouvidos que estão escutando. No dia 11 de abril, a conversa foi com Bárbara Carini. Ela é conhecida pelo perfil Uma Intelectual Diferentona no Instagram. Mestre e doutor em Ensino de Química pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia, Carini é sócia fundadora e consultora pedagógica na primeira escola afrocentrada do país, a Maria Felipa. Como escritora, ela ressalta o poder dos livros na luta por uma educação antirracista. No podcast de educação do Instituto Claro, Carini apresenta 5 de seus livros. Entre eles está o recém-lançado Como se tornar um educador antirracista. Então, o que os meus livros fazem é mostrar que pessoas negras, muito antes de serem escravizadas, elas eram gente, elas eram intelectualmente potentes, elas eram pioneiras, criaram as bases científico-tecnológicas do mundo contemporâneo. Imagine a dor de uma mulher negra, auxiliar de classe, em uma escola, compreender, mediante esses processos formativos, que ela só tem interesse
em pentear as meninas de cabelo liso e descobri as razões disso. Razões estas que estão muito distantes de serem apenas por grau de praticidade ou não no pentear. É doloroso para essas mulheres entenderem que elas não gostam de pentear o cabelo de crianças negras, porque ninguém gostava de pentear o cabelo delas. E o vestibular da Unicamp 2024 motiva mais um episódio bem musical. É que entra para a lista uma seleção de 10 canções de Cartola. Para este episódio do Livro Aberto, o professor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Walter Garcia, divide as 10 canções escolhidas pelo vestibular da Unicamp em 3 capítulos: O Morro, O Tempo e Lirismo Amoroso. Num primeiro momento, o sujeito está sofrendo pelo afastamento da pessoa que ele ama, Não queres voltar para mim. E aí ele se queixa. Para quem que ele se queixa? Ele se queixa às rosas. Ou seja, existe aí uma figura de linguagem que é a personificação. As rosas deixam de ser simplesmente flores e passam a ser interlocutoras, personagens que vão ouvir a queixa do sujeito da canção. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam. É possível comprovar a relação entre música e cidadania a partir da experiência da primeira orquestra criada em uma favela no Brasil? Essa foi a pergunta que motivou a pesquisa da professora do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, Sandra Regina Chaves Nunes. Para saber as respostas encontradas por Sandra Nunes, você pode conferir o episódio de Cidadania, que entrou no site do Instituto Claro e nas plataformas de podcast no dia 20 de abril. Desde o Villa-Lobos, tem um histórico aí dessa preocupação com política, e educação musical. A gente não pode esquecer o Mário de Andrade aqui no Brasil. Mas eu queria ouvir desses músicos o quanto isso tinha feito diferença. Tinha uma das falas que era assim: eu podia pegar no revólver ou no violino. Eu fiz a opção pelo violino. Uma forma de tirá-lo de uma condição que é de vulnerabilidade. E foi efetivamente nas entrevistas que eu pude ouvir o quanto mudou. E não só mudou para ele, mas muitas vezes mudou para a família dele. Essa abertura de horizontes, passar a sonhar, ter outro estilo de vida que ele não imaginava para ele. Você bem que podia vir comigo. Para fechar as publicações do podcast do Instituto Claro de abril, no dia 25, antecipamos a celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acontece agora em dezembro de 2023. Eu conversei com a doutora da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Marília Josefina Marino, sobre o Pacto Global em torno da educação como um direito de todas as pessoas. O ponto de partida foi o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E você, conhece o artigo 26? É importante o acesso de todas as pessoas a todos os bens culturais, de modo especial a educação, como uma ponte primeira da construção do seu desenvolvimento pessoal, profissional. A motivação para esta pauta foi eu ter visto uma apresentação em que o cantor e compositor, meu amigo Reinaldo Bessa, interpreta músicas de Ednardo. Para encerrar esses destaques do Instituto Claro, eu separei um trecho em que o Bessa explica como foi criada a música e depois canta Artigo 26. O Ednardo ele resgatou um movimento que aconteceu no século XIX, mais ou menos, mais precisamente em 1892, lá em Fortaleza, no Ceará, ali na Praça do Ferreira. Um grupo de artistas, dançarinos, bailarinos, enfim, desenhistas, poetas, escritores, chamado Padaria Espiritual. Isso em 1892. A gente tinha Van Gogh tinha pintado o céu estrelado, o cinematógrafo tinha acabado de ser inventado, o romantismo e o realismo estavam ali em transição e
a proclamação da República tinha acabado de acontecer, né? Então, 89, enfim, a escravidão, enfim, a abolição da escravatura. E o Brasil estava ansiando aí um movimento novo, né? Um tempo novo. E por isso esse grupo de artistas que pode-se dizer jovens, jocosos, né? Felizes, alegres, e queriam uma coisa que hoje tornou-se mais comum, né? Até, na verdade, tornou-se um artigo, né? Mas ele queria compartilhar, queria que todos compartilhassem do conhecimento, né? Eles queriam que todos, qualquer um, independente de qualquer coisa, pudesse fazer parte do conhecimento. Então eles saíam distribuindo o que nós chamamos de pão poema, ou pão desenho, ou pão... Eles ensinavam passo de dança, eles ensinavam a desenhar, enfim, davam um conto, porque eles queriam que as pessoas compartilhassem desse conhecimento. E por isso o Ednardo fala, né? Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela, aquela não, pois quem se arrisca a cair no alçapão. Porque aquela não, era o das pessoas estabelecidas, os coronéis na época, enfim, com seus escravos e seus empregados, enfim, seus súditos, que não via esse movimento com bons olhos. Então, em algumas casas, os poemas, os trabalhos não podiam ser entregues. Então, o padeiro saía entregando, mas tinha que ter cuidado com algumas casas, né? E eles eram jocosos, por isso, né, felizes, eles saíam dançando, por isso Ednardo fala anavantu, anavantu, anarrié, ne pas de quoi, pas de bourrer. Porque o padeiro, o artista, entregava o poema e o freguês, como eles costumavam chamar, recebia o poema e naquela época, 1892, para algumas famílias mais abastadas, o francês era muito comum. Então o freguês dizia ao receber o poema, falava merci beaucoup, monsieur. E o padeiro, ne pas de quoi, pas de bourrer. E o pas de bourrer é aquele passo elegante de balé, aquele cumprimento, pas de bourrer. Então ele saiu dançando, distribuindo o poema e entregava o freguês, merci beaucoup, monsieur, ne pas de quoi, pas de bourrer. E Ednardo resgatou isso aqui. Isso só ia entrar, mas por que artigo 26? Porque o artigo 26 diz que todos têm o direito ao conhecimento, à instrução, todos fazem parte dessa questão dos direitos humanos que vem lá do Égalité, Fraternité e Liberté da Revolução Francesa, 1789. Então veja o que a mente do cara naquela época ele trazia, né? Ele trouxe nessa música, no artigo 26, que vocês vão entender melhor agora, depois que eu expliquei a canção, né? Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela, aquela não, pois quem se arrisca a cair no alçapão, pois quem se arrisca a cair no alçapão. Anavantu, anarrié, ne pas de quoi, pas de bourrer. Égalité, fraternité et liberté. Merci beaucoup, não há de quê. Rua Formosa, moça bela passear, palmeira verde e uma lua pratear, e um olho vivo a procurar mais uma ideia pro padeiro amassar, mais uma ideia pro padeiro amassar. Anavantu, anarrié, ne pas de quoi, pas de bourrer.
Igualité, fraternité et liberté. Merci beaucoup, não há de quê. Você queria mesmo é ser um sanhaço, fazendo fio e voando pelo azul. Mas nesse jogo me levaram e é uma loucura. Lá vem o padeiro, pão na boca é o que te cura. Lá vem o padeiro, pão na boca é o que te cura. Como é que é? Anavantu, anavantu, anaie. Ne pas de quoi, pas de morrer. Igualité, fraternité. Quem tá cantando? Eu quero ver, ó. Vamos voltar, quero ouvir. Você queria mesmo é ser um sanhaço, fazendo fio e voando pelo azul. Mas nesse jogo me mandaram e é uma loucura. Lá vem um padeiro, pão na boca é o que te cura. Lá vem um padeiro, pão na boca é o que te cura. Quer ouvir agora? Anavantu, anarie, ne pas de quoi. Se beaucoup não há de quê. Você já leu o artigo 26? Ou sabe a história da galinha pedrez, que me traduz aquele rock para o português? A ignorância é indigesta pro freguês. A ignorância é indigesta pro freguês. Anavantu, anavantu. Se boku não há de quê. Anavantu, anavantu, anarie. Ne pas de quoi, pas de morrer. Igualité, fraternité et liberté. Merci beaucoup, não há de quê. Com essa incrível história e a interpretação de Artigo 26, eu vou ficando por aqui. Corre lá para conferir e maratone os episódios do Instituto Claro. Você pode ouvir pelo site ou pelo Spotify, por exemplo. E aproveite, se passar pelo Spotify, deixe lá suas 5 estrelinhas e siga também o conteúdo para você receber a indicação das próximas atualizações. E ainda você pode pedir para a Alexa tocar o podcast do Instituto Claro. Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais novidades da Podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Peças raras.